Nós estamos, neste momento, abrindo a nossa reunião das segundas-feiras, reunião de estudos da doutrina espírita. Eu vou cumprimentar a todos, pedindo a paz do Cristo para cada coração aqui presente e também para aqueles que posteriormente terão acesso pelas redes sociais à nossa reunião. Como sempre, na segunda-feira, nesse horário, estamos estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e assuntos que nos interessam de perto, tendo em vista a nossa evolução espiritual. Desejamos as boas-vindas se porventura alguém estiver vindo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, que sejam bem-vindos. Esperamos que gostem da reunião e possam fazer parte dessa família que estuda a doutrina espírita. Hoje nós temos conosco a Adélia Machado, que já esteve aqui outras vezes e hoje vai desenvolver mais um assunto de interesse de todos. Ela vai falar sobre família, desafios e soluções. Então vocês vão sair daqui com noções um pouco mais amplas sobre esse assunto. Desde já nós desejamos a ela sucesso, inspiração na tarefa que ela gentilmente aceitou, para que ela coloque os assuntos preparados, com a inspiração do seu amigo espiritual, dos seus benfeitores. E quanto a nós, estejamos atentos para gravar tudo isso, para interiorizar essa mensagem e depois colocar em prática os ensinos que a gente vai aprender. Então nós vamos, como sempre a gente faz, abrir a nossa reunião no clima da prece. Depois da oração, a Adélia já estará com a palavra para desenvolver o assunto da noite. Então vamos juntos, ligados pelo pensamento, mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, entregando a Ele as nossas vidas, a nossa reunião, entregando a Ele a nossa alma, o nosso coração, para que as lições destes instantes possam se fixar como sementes de luz no campo da nossa alma, para que nos ajude na caminhada, no crescimento, na evolução. Senhor e Mestre Jesus, permita que os seus emissários, os nossos estimados mentores espirituais que já se movimentam em seu nome, possam dirigir esta reunião do lado espiritual, proporcionando a todos um ambiente de paz, de harmonia, oferecendo a todos igualmente as bênçãos da saúde e do bom ânimo. Obrigado, divino amigo, por mais este encontro. Obrigado por mais esta reunião em seu nome. Que a nossa reunião transcorra na sua paz. E assim seja. Você, Adélia, vamos lá. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradece a casa, pelo convite, a nossa gratidão e de podermos ter a oportunidade de desenvolver um assunto tão importante que é sobre família. E nesse momento nós dizemos boa noite à família, porque aqui nesse momento somos uma família. Estamos reunidos com o mesmo objetivo, a mesma finalidade, E como Jesus, ele disse, o Pai Nosso, ele não falou meu Pai meu, ele falou Pai Nosso. Então significa que todos nós somos irmãos, E somos uma família
E nós vamos desenvolvendo esse amor, esse sentimento, para nos integrarmos a se tornar família universal. Mas até nós aprendermos a amar a todos, nos tornando uma família universal, nós vamos nos agrupando em pequenos grupos familiares, né, de afetos e desafetos, para crescermos juntos, evoluirmos juntos, não é? Então, a doutrina espírita nos socorre e nos vem nos falar, nos esclarecer, nos consolar, para que nós harmonizemos as nossas emoções, né? E para que possamos entender esse mecanismo, todo esse mecanismo da lei divina. Então, o tema nosso é família, né? Soluções e desafios. Então, nós vemos que os desafios nós vamos ter até finalizar essa experiência terrestre, nós vamos lidar com os desafios, né? Os desafios são constantes. Agora, as soluções para a gente conseguir vivenciar e darmos conta de todos os desafios que aqui nós nos propomos, né? É o sentimento do amor. Amar, né? Amar, porque a doutrina espírita é o cristianismo redimido, né? Então, o amor é a solução de todos os nossos problemas. Nós estamos aqui para aprendermos a amar, né? E simplesmente amar. E temos que desenvolver esse sentimento. Para os nossos afetos, amor. Para os nossos desafetos, amor. Então, esse sentimento do amor vale para as duas situações, certo? Tanto para os afetos como para os nossos desafetos, não é? Porque quando nós empurramos com o desamor, nós vamos complicando lá o nosso futuro, né? Para frente. Então, a entrega desse amor, né? Queremos ser felizes? Sim, todos nós almejamos a felicidade. Então, vamos amar, né? Simplesmente assim. Então, nós sabemos que a família é a agência educadora por excelência. É o primeiro núcleo, né, de uma sociedade, a célula da sociedade. Então, dessa família, desse grupo familiar, é que nós vamos exportar indivíduos para a sociedade. A família constrói esse edifício, né, levando cidadãos para a sociedade. E nós vemos atualmente, desde sempre, que as famílias falham muito, porque pela nossa sociedade, por tudo que nós estamos vivenciando, noticiários e tudo mais, nós vemos que as famílias estão realmente falhando muito, porque a sociedade se compõe de indivíduos que vieram de lares diferenciados, né? Então, a família terrena é aquela que permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando contas, afinidades e animosidades. Então, nós somos um grupo em que nós nos propomos, né, a crescer juntos, a resolver todas as nossas animosidades, né, afinidades também, aumentar cada vez mais as afinidades, não é? Liquidando as mágoas, porque a mágoa, o que é a mágoa? É um amor adoecido, não é? Então, todas essas questões nós estamos, então, dentro da família, esse espaço em que nós temos, esse tempo que nós temos é justamente para nós nos reajustarmos com aqueles afins ou não afins, né? Então, a família é constituída pelos afins
e pelos desafetos também, porque esse passado vivemos, né, de sucessivas reencarnações, e todas essas existências que já tivemos, nós construímos afetos e buscamos também, construímos problemas, não é? Desafetos, inimizades, a falta do perdão e tudo mais, né? Então, a família é a primeira escola, a primeira célula da sociedade. É um projeto divino. A família é um projeto divino. Primeiro grupo social transformando uma sociedade. Então, nós não podemos ficar esperando, né? Temos que fazer a nossa parte com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, exemplificando, fazendo o melhor de nós, né? Para que essa sociedade vai se transformando e trazendo benefícios para a humanidade. Família é um encontro fraterno, lei de cooperação, lei de solidariedade. Inclui o passado, o futuro e o presente. Por que é um encontro fraterno, lei de cooperação? Estamos num grupo familiar para cooperarmos uns com os outros, né? Cooperarmos, não desavenças, né? Deixar que o desequilíbrio, a falta de paciência, a falta de tolerância, que nós, vamos dizer, tomamos rumos diferentes da fraternidade, da solidariedade. Nós somos incomodados, porque o amor, amar, é ser incomodado. Dentro de uma família, todos nós nos sentimos incomodados e incomodamos também, né? Temos que ter paciência, tolerância, aceitar um ao outro da maneira que ele é, porque não adianta nós querermos bater de frente, impor as nossas regras, né? Sermos incisivos, não. Nós temos que ter a paciência, né? A tolerância, a abnegação, a renúncia, porque sem renúncia, se a gente não souber renunciar, a gente não convive dentro de um lar, não é? Porque hoje a maior riqueza é relacionamentos. Se nós não conseguimos nos relacionar com equilíbrio, já estamos sendo ricos, porque os relacionamentos hoje estão muito difíceis, não é? Porque falta o quê? A paciência e a tolerância, como eu disse agora há pouco, não é? A família é o reflexo que o passado nos devolve. Então, são os nossos comprometimentos do passado que hoje está refletindo na nossa atual existência. Então, a definição da família. A família não tem fins lucrativos. O fim da família é evoluir em amor. A família como agência educadora por excelência, né? Então, nós vemos que os desafios, a família é montada de laços de amor e desamor, como eu disse agora há pouco. Laços de afetos dos amores de ontem. Por isso que nós temos afinidades, né? Às vezes a gente tem mais afinidade com determinado membro da família, o outro a gente custa aceitar, não é? Temos as nossas dificuldades de aceitar o outro. Então, quando nós temos essa dificuldade, aí que nós temos que nos observar, que ali é que está o problema, não é? Se nós estamos ali para a convivência mais feliz, nós temos que ter o respeito ao outro, né? Cada um de nós estamos numa faixa de evolução, então nós temos que compreender o outro, porque não adianta nós nos impormos, querermos ser donos da verdade, porque nós não vai surtir efeito dessa forma, tá? Então nós temos que dar o nosso exemplo de amor, aprendermos a ter olhos transcendentes, ver o outro com um olhar diferente,
né? O olhar de afetividade, de misericórdia, porque nós sabemos que todos nós estamos condenados a progredir. Então, cada um de nós tem o nosso tempo de despertar. E muitas das vezes esse familiar, ele demora, né? Ele demora a entender, a compreender, e aí exige a nossa paciência e a nossa tolerância, né? Família é vencer os bloqueios, as antipatias, conquistando vínculos afetivos. Porque a nossa meta entre a família, o nosso grupo familiar, é conquistar, né? E desfazer esses bloqueios, desfazer essas animosidades, né? A família é a escola que necessitamos. Muitas das vezes falamos assim, estamos numa família errada, né? Eu acho que estou na família errada, porque eu não me entendo, não compreendo, enfim, é muita complicação. Então, a família é a melhor escola para Deus, é a do lar. Nada é por acaso, veja bem, nada é por acaso. Ninguém tropeça no meio-fio e cai no útero de alguém, né? Reencarnamos numa família porque existem vínculos que precisa sublimar. Somos constrangidos pela lei a conviver com o diferente. Agrupamentos de almas para melhorar, para construirmos vínculos espirituais. Então, nada é por acaso, sabemos disso, né? Então, nós estamos no momento certo, com a família certa, para desenvolver sentimentos, desenvolver virtudes. E precisamos, para isso, não é atingir essa meta de qualquer forma. Família é a célula social, hoje em variações de famílias. Então, hoje nós vemos os tipos de famílias diferenciados, né? Há tempos atrás era pai, mãe, filho, os avós cumprimentavam, tios e tudo mais, né? Hoje nós vemos que estamos lidando com todos os tipos de famílias, né? Famílias de pais divorciados, famílias, os filhos têm 2 casas, 2 pais, 2 mães, enfim. Então, estamos vivendo todo tipo de família, não importa o tipo de família. O importante de tudo da família é manter a moralidade, as bases morais, que é principal. Não importa o tipo de família, certo? Não importa. O importante é ter a base moral, porque às vezes casais, não vivem em discussão, desarmonia, não conseguem, ter renúncia, abdicar de nada, renunciar a nada. Então, outros já vivem melhor, não é? Então, não tem como a gente julgar, não tem receita prescrita, né? Cada um vai saber o que é melhor, não é? Dentro da família. Então, a sociedade não é senão um agrupamento de almas. Para melhorar o todo, é preciso melhorar cada célula social, isto é, cada indivíduo na concepção espírita. A família, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. E a doutrina nos orienta, né? A vida também, Jesus também sempre falava da vida futura, das reencarnações. Então não tem como a gente fazer justiça fora da lei da reencarnação, né? E Jesus sempre dizia, não é, sobre a vida futura. O ensinamento de Jesus foi baseado na vida futura. Por isso que até hoje muitos não compreendem, não entendem, né? E a ignorância da finalidade da vida e a incerteza da vida espiritual tem sido o grande problema da humanidade. Então, os que não acreditam em reencarnação, não acreditam na vida futura, não é? Tem mais dificuldades de compreender a finalidade da vida, o porquê que nós estamos aqui, né? Porque todos nós já viemos com o compromisso do plano espiritual,
já viemos com os projetos do plano espiritual, não é da agora, né? Então nós já tivemos essa programação toda. E chegamos aqui, nós ficamos incertos, né? Inseguros, o materialismo, nós temos as nossas distrações e vamos esquecendo realmente do verdadeiro objetivo a qual estamos aqui, né? Então, a questão 775 do Livro dos Espíritos pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, se realmente a família, né, os laços se relaxar, o que pode ocorrer com a humanidade? O homem tem destinação, uma recrudescência do egoísmo. Vamos falar um pouco do egoísmo, né? O homem tem destinação diferente dos animais, somos diferentes dos animais, porque estes não há outra coisa além das necessidades físicas, mas o homem tem a mais, nós temos a mais, a necessidade do progresso, né? Que aumenta os deveres da fraternidade, a nos amarmos uns aos outros. Então, esse resultado do relaxamento da família, vamos dar um exemplo de hoje, atualmente. A responsabilidade, não é, do casal, a responsabilidade dos filhos é muito importante nesse lado. Porque essa vida livre que as pessoas hoje estão vivendo, não é? Vemos casais que moram separados, não é? Se encontram quando estão os dois bem, se encontram, tudo bem. Vemos vários casos, né? Quando o outro não está bem, não se encontram, só se encontram quando estão bem, tudo bem. Cada um nas suas casas. Isso daí não é um relaxamento? Até certo ponto é. Por que é um relaxamento? Porque nós temos por obrigação, por dever e por responsabilidade, cuidarmos dos nossos entes queridos e sermos cuidados por eles. Então, quando nós começamos a ter esses relacionamentos abertos, né, sem compromisso, o que acontece? Nós não crescemos. Nós não crescemos. Porque nós só crescemos quando nós assumimos responsabilidades. Quando nós assumimos, né? De fato, cuidar do outro, cuidar do nosso ente querido, que é a finalidade da família. Quando nós não queremos ver o lado avesso do outro, quando nós descartamos, quando o outro está com problema, com dificuldade, nós não queremos problemas, então aí é esse relaxamento, né? Começamos a complicar, começamos a nos desajustar perante a lei, começamos a desequilibrar, porque não estamos tendo o compromisso com seriedade, não é? E o que nós mais vemos hoje, as dificuldades das famílias. Tudo isso daí é para a gente refletir e pensar o que eu estou fazendo para a minha família, o que eu estou contribuindo para a minha família, vamos dizer, para o equilíbrio, para o ajustamento, para sermos mais felizes dentro dos lares. Tudo isso daí é para a gente refletir e pensar se nós estamos agindo como cidadãos, como cristãos espíritas. Porque a lei da sociedade, nas relações familiares, vamos falar do nó e do ninho. Nós estamos vivenciando o nó ou o ninho, certo? O nó kármico é a oportunidade de apaziguar o passado. Então, como eu disse, aquele que nós temos dificuldade é que nós temos que desfazer os nós, porque ali está o problema. Nós temos que buscar, através da oração, da compreensão, forças, coragem, para nós darmos conta, porque realmente é complicado, não é fácil tolerar, não é fácil. Mãe, pais, filhos, amantes, inimigos, reminiscências passadas, neutralizando erros.
vínculos gerados no passado de ações. Então, tudo que nos chega é comprometimento do passado. Muitas das vezes ninguém é vítima, nós não somos vítimas. Muitas das vezes nós vemos os noticiários, né? As famílias fracassando, filhos desentendimento com os pais, pais desentendimento, casais, não é? Em homicídio, tantas coisas que nós vemos nos noticiários, muito tristes. Vemos o fracasso, porque nós nos comprometemos, fizemos um propósito de vir para dar certo, porque toda reencarnação é para dar certo. E muitas das vezes nós voltamos falidos, não demos conta dos nossos compromissos, não é? Então aí vai acumulando de existência para existência, vai tendo acúmulo de sentimentos negativos, vínculos, não é, gerados, vínculos de ódio, vínculos de não perdoar, vínculos de mágoa, de ressentimento. Então não há o perdão. O ninho é desfazer os nós. Então, desfazer os nós, fortalecendo o ninho. A dimensão afetiva vai desfazendo os nós, fortalecendo o ninho, para que o laço seja de equilíbrio, de afeto, de amor, amizade, reconstruindo relações. Então, nós estamos aqui para reconstruir, para fazermos diferente. Até onde nós caminhamos de uma forma, hoje nós estamos tendo a oportunidade de caminhar diferente. E a meta essa, nós caminharmos diferente, fazermos escolhas mais assertivas, né? Desenvolvendo essas virtudes, desenvolvendo o bom senso, né? Usando muita razão, a lógica para esse entendimento. E a doutrina espírita está aí, né? Para nos ajudar, para nos favorecer, para nos acolher. Porque muitas das vezes, por que a doutrina espírita, a terceira revelação, é o Consolador Prometido? Porque ela consola não da maneira que nós queremos. Porque quando nós sentimos vítimas, estamos sofrendo, nós queremos ter o acolhimento de um abraço, né? Que a pessoa nos abraça, que compartilha conosco, não, você está certo, né? E tudo mais. Não, a doutrina, ela consola porque ela explica os porquês da nossa vida, né? Ela explica, e quando nós passamos a compreender, a entender esse mecanismo das leis divinas, nós vamos sendo mais felizes, nós vamos compreendendo mais, o nosso olhar muda, a nossa vida muda, quando nós incorporamos o Evangelho de Jesus, não é? Quando nós conseguimos incorporar o Evangelho, nós vamos modificando a nossa vida, vamos modificando a nossa família, vamos modificando o ambiente do nosso lar, nós vamos favorecendo a todos, vamos modificando as nossas atitudes, nossos atos, e nos melhorando, nós vamos melhorando os que estão em volta de nós, todos que estão compartilhando, que estão vivenciando conosco, né? Se quisermos famílias que educam pela paz, precisamos trabalhar a pedagogia do afeto, desfazendo o nó da opressão familiar e reconstruindo a família baseada no afeto, né? Na ternura, naquilo que convence e exemplificando com fraternidade e amor. E o lar diante do mundo. Essa mensagem é de Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografada pelo Chico Xavier. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sobre a telha que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? É para refletir, né?
Muitas das vezes nós criticamos, censuramos, julgamos o mundo muito, ouvimos esse comentário, né? O mundo está perdido, o mundo não tem solução, enfim, está tudo errado, está tudo atrapalhado, mas não. Começa dentro dos nossos lares, começa por mim, começa por cada um de nós, essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio, porque se nós não conseguimos, não é, ter uma harmonia dentro do nosso lar, o que nós podemos esperar lá fora? Fazer a nossa parte. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, o Pai que nos parece tão distante? Então, é para pensar, para refletir, porque a família, não o materialismo hoje, muitas das vezes o corre-corre, as pessoas ansiosas, não é? Ansiedade, o corre-corre da vida do dia a dia. Muitas das vezes nós deixamos muito a desejar com a família, muito, né? Os nossos comportamentos, não temos tempo, vamos dizer, dos celulares também, né? Que tem atrapalhado muito a vida das pessoas também. Então, não se tem tempo para nada e nós vemos que a nossa vida aqui é finita. Nós temos que pensar assim, porque nós estamos aqui, não é a passeio, nós estamos aqui um dia, nós sabemos que vamos retornar para a pátria espiritual e esse tempo que nós estamos vivenciando com a família, temos, é riqueza, é reajuste. Porque muitas das vezes nós não temos tempo para ficar com a família da maneira que precisa ficar. A nossa presença é muito importante, né? E muitas das vezes nós não temos esse tempo. E quando nós quisermos ter esse tempo, talvez já seja tarde. Nós temos que pensar bem, refletir muito, né, sobre esse tempo, porque o tempo é limitado. Nós não vamos ter o tempo sempre, né? Então, os filhos, como a argila tem forma nas mãos do escultor, Deus espera que os filhos a você concedidos como empréstimo também possam ter uma forma mais bela em suas mãos. Tente modelar o caráter do seu filho. Então, como que nós vamos modelar o caráter do filho? Não é só do nosso filho, dos filhos dos outros. Os que chegam até nós, né, netos, sobrinhos, enfim, nós temos a responsabilidade. Todo ser que chega ao nosso ninho, nós temos que doar alguma coisa, certo? E esse modelo de caráter é o nosso exemplo. Temos que fazer prevalecer o nosso exemplo, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta muito mais do que a palavra, o discurso, né? Então, esse filho é um espírito velho, né? Com as próprias tendências, mas com o esforço na condição de pai ou mãe, consegue torná-lo melhor. Não temos muito tempo, sendo melhor o período da infância, né? Então, às vezes nós vemos, o jovem está se drogando porque veio da favela, não teve instrução, não teve educação, né? E os filhos de famílias também que têm condições estão também nessa situação. Então nós vemos que os vícios é a privação de afeto, a privação de amor. Por isso que a falta do amor detona muito as famílias, né? Os seres. Então, vamos falar um pouquinho do lar evangelizado, do culto no lar. O lar evangelizado dá à criança as firmes noções do cristianismo no sentido indivíduo, gravando na sua consciência as eternas lições de amor. Imprime-lhe no caráter os elementos fundamentais da educação. Conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Então, hoje nós vemos também, né, com a emancipação da mulher, os lares estão deixando muito a desejar, né, porque
Estamos vivendo tempos assim mais difíceis também, porque nem toda mãe pode acompanhar o filho durante o dia e tudo mais, mas o tempo que esses pais têm para ficar com os filhos, que possam suprir de uma forma equilibrada, né? Não com excesso de coisas para satisfazer, não é? A falta. Então, o tempo que esses pais, a gente fica com os filhos, ou netos que sejam, sobrinhos que sejam, temos que dar essa importância do amor, do carinho, da atenção. Não são coisas materiais que vai suprir a falta. Então aí, quando os filhos começam a receber as coisas, eles vão dando, vai ficando desimportância, eles não vão dando mais valor, não é? E vai atrapalhando também, gera o sentimento de desimportância, não é? E vamos falar um pouquinho da família de Jesus. O lar organizado sob a égide sagrada da lei há de ser a verdadeira igreja do Cristo, conforme a promessa: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Então vamos pensar se os nossos lares estamos convidando Jesus, né, para conviver conosco. Cada chefe de família, assim constituído, será o sacerdote desse tempo augusto. A esposa e mãe, cônscia dos seus deveres, será o anjo abençoado, abrindo sobre ele as suas asas, a fim de abrigá-los das intempéries do mal. Os filhos serão discípulos em tal meio, se exercitarão na aprendizagem da virtude, no cumprimento do dever, na disciplina santa do trabalho e da mútua dedicação. Tal é a família como quer Jesus e da qual ele se considera membro. Então vamos pensar, né, se a nossa família realmente está tendo Jesus como presença. A formação das famílias. Os laços que ligam os seres entre si na constituição da família não são da carne nem do sangue, mas sim do espírito. Aí vem a família corporal e a família espiritual, né? Os laços de sangue muitas das vezes não diz nada, é os laços da alma, da afinidade que nós vamos construindo, né? A família nasce na espiritualidade, traçamos planos, direitos de escolhas por nós. Não tendo condições, os colaboradores intercedem a nosso favor, colocando os afetos e desafetos em nossas vidas como instrumento de trabalho e evolução. Então, a família, nós traçamos os planos e viemos com as pessoas que temos necessidade de reajuste. Então, é onde nós temos os elementos, né, difíceis de convivência, daqueles que todos os dias nos espizinham um pouquinho, aquele intolerante, difícil de lidar, e que aí está a nossa, vamos dizer, a nossa encrenca, né? Aí é que nós temos que ter mais paciência ainda, mais tolerância. A família é um projeto divino, juntos para evoluirmos. Estamos juntos para evoluir juntos, refazendo as oportunidades. Estamos aqui fazendo as pazes com o nosso passado. Então, tudo que nós estamos vivenciando hoje, temos que aproveitar a oportunidade de reajuste e aprender a amar mesmo. É difícil? É, mas temos que desenvolver esse sentimento, porque senão nós vamos falir. Nós vamos falir de novo e vamos continuar na mesmice. Não vamos seguir em frente, porque nós temos o bloqueio, né? O bloqueio de não perdoar, não perdoo, o bloqueio de guardar ressentimento, né? O bloqueio de não querer fazer o que o outro pede, o que o outro precisa. E vamos lembrar do Chico, que aquela mulher que procurou o Chico o dia todo, que queria tomar um passe com ele, né? E ele não achava o Chico, e ela foi ficando muito irritada, nervosa, porque foi num lugar não achava, foi no outro, o Chico não estava. Enfim, à noite ela chegou lá, certo? O Chico lá na mesa, e ela chegou e falou assim: você acha
que eu tenho a disposição toda para ficar à sua procura, eu preciso de você, não é? E agrediu o Chico e falou direto para a sala de passe e me dá um passe, não é? Assim ela se referiu ao Chico. Daí o Chico foi lá, né? Teve que recompor, porque tudo bem, deu passe, ela melhorou, saiu. Aí ele falou assim para o Emmanuel, eu tenho razão, não tenho? Aí o Emmanuel falou assim, você tem razão, sim, mas ela tem a necessidade. Então é o que acontece com os nossos familiares, né? Muitas das vezes nós temos razão, sim, mas ele tem a necessidade. E nós temos que termos olhares além da matéria, temos essa sensibilidade, né, para sentir. Nós temos que desenvolver esse sentimento da sensibilidade para podermos entender a necessidade do outro. Porque muitas das vezes, quando nós revidamos, nós nos igualamos à pessoa, né? Toda vez que nós recebemos uma ofensa por alguém, é porque esse alguém está em desequilíbrio, está em desarmonia. Porque quando nós estamos bem, nós não precisamos de agredir ninguém, né? Quando nós estamos bem, nós vamos ser gentis e amáveis com todos. Então, toda agressão que nós recebemos, nós temos que pensar antes de dar o troco, não é? Porque se nós dermos o troco e agirmos como a pessoa agiu com nós só vamos criar inimizade, nós só vamos criar desequilíbrios, desajustes, e quem vai perder somos nós, né? Porque muitas das vezes, esse tal de perdão, nós falamos assim, eu vou perdoar e a pessoa vai ficar de bem, tudo bem, não. Por isso que é a dificuldade do perdão, porque o perdão, quando nós conseguimos perdoar, nós não estamos, o outro, ele está se comprometendo, ele se comprometeu com a lei. Ele não se comprometeu comigo, ele se comprometeu com a lei. Então, quando eu perdoo, o que ocorre? Eu desligo, eu corto o vínculo com aquela pessoa, né? Eu corto o vínculo, eu não estou livrando ele vai responder pelos atos dele. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras? Ele vai responder com a lei divina, né? Não vai ficar impune, mas eu estou me desligando daquela ofensa, eu estou me desligando, estou limpando o meu coração, né? Ao contrário, quando a gente não perdoa, a gente fica vinculado àquela pessoa. Como a gente leu lá do Evangelho da Vingança, nós ficamos presos àquela situação, àquela pessoa. Então o perdão é muito importante. Muitas das vezes temos dificuldade? Temos. Mas é pelo nosso melindre, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, porque aí disse, o egoísmo é a lepra humana, o Evangelho fala, né? O egoísmo é a raiz de todos os vícios, e nós usamos muito o egoísmo. O egoísmo é o ego, não é? A gente pensa em nós primeiramente, tudo nós primeiramente. Então, esse egoísmo nós temos que limpar, temos que cortar esse melindre, que é filho do orgulho também, né? Então nós temos que ir desvencilhando desses vícios, dessas dificuldades nossas, para sermos pessoas de bem, sermos homens de bem. Porque muitas das vezes somos tomados de homens de bem, mas na verdade, quando vem as dificuldades, vem os problemas, os conflitos em família, nós nos desajustamos e agimos o oposto do Evangelho, o oposto. Então, quando nós conseguimos nos integrar, né, incorporar esse Evangelho dentro de nós, tudo vai mudar para o nosso bem. A convivência, o egoísmo é dispersivo. Só o amor perfeitamente compreendido gera vínculos indissolúveis. Sabemos que as nossas conquistas espirituais é por todo sempre. Então a família espiritual é aquela que nós conquistamos com os afetos, o amor, e vamos levar para sempre. Até tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala que se as reencarnações cortam, né, o elo da simpatia dos espíritos, dos familiares, não. Se for laços verdadeiros,
que nós vamos construindo, nada nós não vamos perder, vamos só acumular, não é? Esses bens, vamos só ampliar cada vez mais esse amor aos vínculos familiares. Porque muitas das vezes, veja bem, as pessoas procuram muita psicografia, né? Um familiar falece, porque eu quero saber notícia, né? Ficam tudo, né? Psicografia, todo mundo fica querendo saber notícias de familiares. Mas e nós, quando estamos com eles aqui? Nós estamos fazendo a nossa parte? Porque quando nós temos o nosso dever em dia, quando nós amamos e fazemos tudo ao nosso alcance desse ente querido, quando nós somos separados momentaneamente pela desencarnação, nós vamos estar bem, nós não vamos estar preocupados, porque nós fizemos a nossa parte, nós fizemos tudo. Como tem um orador espírita, que ele disse que chegou uma moça e falou para ele assim: eu quero saber notícia do meu pai. E esse orador, ele é médium, vidente. E ele disse assim, a mim parece que é o José Carlos de Luca. Ele falou assim, que a hora que a moça chegou para saber notícia do pai, e queria saber notícia do pai, ele já viu o pai desencarnado perto dela, né? E aí ele transmitiu um recado para o médium. Disse assim, a minha filha quer saber notícia minha, porque ela me desprezou. Eu era um alcoólatra, e eles me expulsaram de casa. Não me aceitaram, eu fui para a rua. Eu terminei nas ruas. E quando ela me via na rua, ela tinha vergonha de mim. Ela atravessava a rua do outro lado e não aproximava de mim. Portanto, eu não quero falar com ela e eu não quero deixar nada, né? É claro que ele não foi falar isso para a moça, ele não falou, mas ele viu a realidade do que ocorre, né? Muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas e quando a pessoa falece, vai embora, aí aquele remorso, aquele desespero, né? Porque é natural a gente chorar pelos nossos entes queridos, é natural a gente viver o luto, é natural, tudo faz parte, mas o desespero, não. O desespero não pode fazer parte das nossas vidas, porque nós já temos o conhecimento espírita, né? Então, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, porque quando fica doente lá no hospital, já presenciei isso também na fila do UTI, entra uma pessoa por vez, fica aquela fila lá, para ver a pessoa lá no UTI. E quando a pessoa está em casa, ninguém vai. Então a gente está falando isso para que nós possamos despertar para essa afetividade, né? Despertar para esse amor, porque nós temos falhas com os nossos familiares. E depois o remorso vem, a dificuldade vem. Quantos que não estão em sofrimento por remorso? E o remorso é triste, né? O arrependimento. Então, enquanto nós estamos aqui, então tendo oportunidade, vamos viver melhor, né? Enquanto nós estamos aqui, vamos tentar abraçar, né? Vamos tentar amar os nossos entes queridos. Vamos tentar fazer da nossa família homogênea, né? Vamos tentar parar as arestas, vamos assim modificar, porque quando a gente modifica, tudo modifica, né? Então o egoísmo nós temos que eliminar, temos que ter força para eliminar, porque casam-se os corpos, não se casam as almas. Previne os interesses temporais, menosprezando por completo os interesses espirituais. É o que nós vemos hoje, o materialismo demais, né? Nós inventamos tantas coisas, às vezes desnecessárias, e ficamos em conflitos, não é? A consequência, o lar, em vez de ser o doce remanso de paz, onde retemperam as forças das energias, é pandemônio, onde se querela noite e dia, é masmorra, onde todos vegetam e ninguém vive com alegria de viver. Então o nosso lar precisa de ter alegria, né? Alegria.
Não é castigo divino, são escolhas infelizes, sementeiras nossas. Quando nós saímos do roteiro evolutivo, nós semeamos. E toda semeadura tem as suas consequências. Então nós temos que a oração, a vigilância, para que nós possamos ter escolhas melhores, sementes melhores. Porque o que nós estamos semeando hoje? Então, tudo isso daí, a gente tem que refletir e pensar. Porque não adianta nós lermos livros e livros, assistir reuniões, podemos ir no centro todo dia, no centro espírita. Nós vemos igrejas e centros espíritas na cidade de um monte. Mas a mudança, essa mudança que precisa acontecer, nós não estamos fazendo. Então, o que resolve? Resolve é eu agir, é eu modificar, ter essa vontade, esse pensamento firme. Porque muitas das vezes eu tenho um pensamento de mudança, eu quero mudar, mas eu não consigo manter esse pensamento, eu não consigo manter essa ideia. Daqui 5 minutos eu já mudo de novo. Então nós não temos uma determinação, uma firmeza nos nossos propósitos. Então isso é que está nos faltando, essa energia, esse propósito, para que nós possamos seguir em frente, essa vontade firme, essa determinação. Porque o que eu posso, nós somos seres e nós temos potências a desenvolver. E muitas das vezes nós não conseguimos desenvolver essas potências que está em nós. Jesus não disse, vós sois deuses, tudo que eu posso podereis fazer um dia, não é? Mas nós não acreditamos em nós, nas nossas potências. Muitas das vezes nós nos acomodamos, deixamos que a vida toca o seu rumo da maneira, sem nós, nós nos retemos, nós é que nos prendemos, nós é que nos escravizamos. Vamos pensar dessa forma, que nós temos condições, temos poderes de modificar, e que nós possamos, no final da existência, ter conseguido algo mais do que esse projeto que nós viemos, que nós possamos almejar e conseguir esse projeto divino, porque a família não é um projeto divino, que nós possamos conciliar e zerar as nossas malquerências, zerar as nossas dificuldades. Se nós temos dificuldades com alguém, vamos zerar isso daí, né? Porque não vamos esperar chegar lá no fim da vida, não, porque às vezes não dá tempo. Reconciliar-se com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, e aquele ente querido que é difícil, aquele ente querido que nos provoca todos os dias, que faz tudo o contrário do que a gente fala, vamos orar. E vamos ter paciência, porque a oração, ela tem um poder tamanho. A oração, a orar e agir, a oração, orar, mas agir também, modificar, né, o nosso intento. Eu penso que não vai dar tempo de falar tudo, porque já está vencendo o horário, então eu vou falar só o final. A equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência e com o emplasmo do desleixo. Porque muitas das vezes nós desistimos, né? Desistimos também. Então, jamais desistir. E para finalizar, para sustentar esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus
para dentro dos nossos lares, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Então, que nós possamos refletir todos os dias, analisarmos os nossos comportamentos. Esse autoconhecimento é muito importante, eu me conhecer, eu me observar. Vamos à recomendação de Santo Agostinho, todos os dias analisar os nossos atos. Se eu fui melhor hoje do que ontem? Sim, porque essas reflexões vão nos ajudar a ter mais ponderação, a ter mais equilíbrio, a ter mais harmonia, mais amor, mais afeto, mais gratidão por tudo que nós recebemos. E a nossa família é a mais importante de tudo. É o nosso compromisso, porque se nós falharmos com as nossas famílias, nós vamos voltar para a espiritualidade sem concluir o nosso projeto. Porque a família, como eu disse, é um projeto divino. E que nós possamos ter bastante força, energia, superação, para vencermos a nós mesmos, viu? Porque nós não temos que vencer a ninguém. Primeiramente, vencer a nós. Porque nós é que nos complicamos, né? Nós nos complicamos. E que essa paz de Jesus possa permanecer, né, em nossos corações, nas nossas famílias, nos nossos grupos, onde quer que nós frequentemos, né, que essa paz possa permanecer conosco.